Olá, bem-vindo à nova temporada do Ordem do Dia. E hoje, nessa reestreia, vamos discutir a liberdade de expressão. O povo precisa ter acesso à informação, ele precisa informar-se, ele precisa ter oportunidade de discutir, trocar ideias, ouvir outras visões, de refletir. Redes sociais deram voz a gente de todos os cantos do país, mas também se tornaram um instrumento de quem prega a intolerância. Uma entrevista especial com Thaís Borja Gasparian, vice-presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa. E no Espaço 10, a dica é o musical Os Miseráveis, um espetáculo que emociona. A partir de agora, no Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Saber ouvir e respeitar as opiniões, uma regra de convivência que parece simples, tem se tornado raridade diante de manifestações de ódio. Vamos entender melhor esse cenário na reportagem especial do Ordem do Dia, Liberdade de Expressão. Em maio, integrantes dos movimentos Direita São Paulo e Juntos pelo Brasil foram às ruas da capital paulista para protestar contra a lei de imigração, aprovada no Senado. A manifestação terminou em pancadaria e com 6 presos. Nos Estados Unidos, um ativista de esquerda abriu fogo contra membros do Partido Republicano que treinavam para um jogo beneficente perto de Washington. Na França, uma ex-ministra foi atacada por um homem enquanto distribuía panfletos de sua campanha para deputada em Paris. A gente pode compreender que essa exacerbação dos ânimos, ela é uma espécie de fenômeno ou de acontecimento que se dá toda vez em que há um descontentamento, há uma angústia generalizada e que, portanto, as pessoas na busca de caminhos, alternativas, na construção das suas ideias, não necessariamente conseguem analisar com a tranquilidade necessária, com a clareza necessária, como, ou seja, por meio de quais caminhos podemos construir uma sociedade mais democrática. Isso é no mundo todo. No Brasil, a jornalista e comentarista política do Grupo Globo, Miriam Leitão, relatou ter sofrido agressões verbais de militantes petistas num voo de Brasília ao Rio de Janeiro. Um dos militantes divulgou um vídeo na internet. A verdade é dura! Em nota, a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, disse que o partido orienta a militância a não agredir qualquer pessoa por suas posições políticas, ideológicas ou por qualquer outro motivo, e que este comportamento não agrega nada ao debate democrático. Aí, sem vergonha! A própria senadora foi alvo de ofensas no aeroporto de Curitiba no ano passado. Sem vergonha! Que a gente está buscando promover a democracia com comportamentos antidemocráticos. Não é a partir da violência verbal, desse constrangimento ou de uma violência física, acima de tudo, que a gente consegue, ou seja, construir uma cidade ou um país melhor. A Constituição brasileira prevê no artigo 5º que a manifestação de pensamento é livre. A liberdade de expressão é crucial para o bom funcionamento da democracia. Porque se a voz do povo é a voz de Deus e o povo não tem informações, ele vai se manifestar de maneira equivocada. Ele vai ser sujeito a armadilhas e a mentiras. Então o povo precisa ter acesso à informação, ele precisa informar-se, ele precisa ter oportunidade de discutir, trocar ideias, ouvir outras visões, de refletir. Então a liberdade de expressão é um pilar crucial da democracia. Já era o mimimi, 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 acabou o mimimi, mimimi, mimimi. Nem a publicidade escapa. Em 2015, uma indústria farmacêutica que produz remédio para cólicas menstruais provocou um terremoto nas redes sociais no Brasil ao chamar as dores de mimimi. A expressão mimimi, algo como frescura sem importância, não foi perdoada por muitas mulheres. A empresa tirou a propaganda do ar, pediu desculpas e disse que a intenção não era ofender quem sofre com doenças mais graves. Se tem um lugar que representa muito bem o direito conquistado pelos brasileiros de se manifestar, é a Avenida Paulista, palco de muitos protestos ao longo dos últimos anos. Mas apesar das garantias constitucionais, a liberdade de expressão não é encarada como um direito absoluto e imune ao debate. É comum encontrar casos de opiniões que ultrapassam os limites e descambam para o preconceito, a intolerância e o ódio. E se eu tiver um ambiente de liberdade, uma liberdade talvez até exagerada, pode acontecer caso de ofensa às pessoas, de disseminação de mentiras,
Mas se isso se estabelecer num ambiente em que existam fontes plurais de informação e que existam meios para que os ofendidos possam se proteger, isso é melhor para a sociedade, é a solução mais lucrativa para a sociedade em relação à sociedade querer controlar o que é verdade e o que não é. Em 2011, quando apresentava o filme Melancolia, o cineasta dinamarquês Lars von Trier foi banido de um dos maiores festivais de cinema do mundo, em Cannes, na França, depois de dizer numa entrevista que era nazista e que compreendia Hitler. Em um comunicado, a direção do festival classificou os comentários de inaceitáveis e intoleráveis. É o verdadeiro desafio, qual que é o maior desafio, qual que é a grande tragédia? É o desenvolvimento de cada indivíduo, cada qual de nós, cada qual dos eleitores do Brasil. Os jovens que serão eleitores no futuro, todos nós temos que nos dedicar mais tempo para entender. Não só para ler manchetes, não só para ouvir boatos, mas para olhar as coisas com profundidade. A única solução para o convívio democrático no ambiente digital de informação disseminada é cada indivíduo, cada ser humano se dedicar a entender o que está acontecendo com mais atenção e com mais tempo. Sou Luiz e eu gostaria de saber se censura em textos literários não deveria ser proibida? Eu não vejo embasamento, uma opinião pessoal minha, eu não vejo embasamento para censurar uma obra literária. No entanto, existe uma previsão no Código Civil que nós não podemos extrapolar o nosso direito. E embora exista uma garantia constitucional, a liberdade de expressão, né? Eu não posso extrapolar, então, esse direito à liberdade de expressão e invadir o direito do próximo. Então, dependendo do conteúdo, podem sim ocorrer alguma interferência, mas eu não chamaria isso de censura. Em instantes, saiba como se dá o direito de resposta. As redes sociais que deram voz a todo mundo também abriram espaço para intolerância. Os dois lados da mesma moeda, a internet deu voz aos cidadãos espalhados pelos rincões do país. Tudo na mais perfeita ordem. Por outro lado, essa mesma ferramenta democrática deixou a desejar ao ser usada para disseminar mensagens de ódio. Sofrer, porque vai ter que... Um comentário sobre a ida a um salão de beleza. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Você chega lá no salão, daí você já fica assim, ó, com a cabeça tombada pra trás. Uma posição que assim, você acha que você vai ficar de boa, né? Vou lavar meu cabelinho, gostosinho. Aí você tá assim, ó. O jovem fala sobre um joguinho da moda que causou vítimas mundo afora. E o jogo termina com o desafio final, que é a pessoa se matar. Uma aula sobre a construção de um violão. Essa angulação é feita, eu tenho a prancha de madeira. O que essas pessoas têm em comum? Elas ajudaram a consolidar uma nova profissão, chamada youtuber. Quando ela bate com a bunda no chão... Oh! É a atividade dos anônimos que ganham fama postando vídeos nas redes sociais. Na verdade, não foi a gente que inventou, tem várias versões desse lápis por aí. Juntos, a blogueira Kéfera Buchmann, o jovem Felipe Neto e o jornalista Iberê Tenório possuem mais de 30 milhões de usuários inscritos em seus canais na internet. Mas não é bem assim, não. É como se toda a população de um país como o Peru seguisse os 3 brasileiros. Cada vídeo que postam é assistido por milhões de pessoas. Acredite, eles acumulam mais de 3 bilhões e 600 milhões de visualizações. As redes sociais deram voz a muitas pessoas que dificilmente teriam acesso às mídias tradicionais. Ao democratizar a comunicação, a internet criou celebridades que atraem seguidores, que compartilham as mesmas ideias ou simplesmente querem se divertir. Passei preto no pé e vermelho na mão. Só o YouTube, uma das principais redes de postagem de vídeo da internet, tem mais de 1 bilhão de usuários registrados. Mas se você de fato não tiver dinheiro, realmente não tiver condição, eu vou deixar um link aqui na descrição. As opiniões e experiências também são compartilhadas por blogs. A estimativa é que existam 200 milhões de páginas desse tipo em todo o mundo, mas nem todas se mantêm ativas com atualizações. Mesmo assim, uma pesquisa mostrou que 1.600.000 textos, ou posts, como são chamados, são publicados todos os dias. A manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, ela trouxe para o cidadão, elevou o cidadão para um novo patamar político, no qual ele pode se manifestar, protestar, controlar melhor os gastos públicos, controlar melhor a agenda dos agentes públicos que hoje tem Twitter, tem Facebook. Todos nós, em determinado momento, temos o direito à nossa própria história, a construirmos a nossa memória de acordo com as nossas convicções.
De um outro lado, nós temos a história que também nos monitora, a história nos observa, a história que é contada nas redes sociais. Mas no meio de tantas vozes surgem abusos, manifestações de preconceito, denúncias vazias, invasão de privacidade. Só no mundo dos famosos a lista de vítimas é grande. Atores, atrizes, políticos, ninguém está livre dos ataques. No Brasil, o caso mais recente envolveu a filha adotiva dos atores Bruno Galhaço e Giovanna Elbank. Titi, de 2 anos, sofreu ataques racistas numa rede social da mãe. Uma adolescente de 14 anos, também negra, confessou ter feito as postagens com um perfil falso. O anonimato ele termina no momento em que eu estou cometendo um potencial ato lesivo contra uma outra pessoa. O cidadão, sim, ele tem direito à navegação livre nas redes sociais, ele tem direito a se manifestar livremente, desde que o anonimato não sirva como plataforma para o ódio, para cometer crimes. A rede SaferNet, especializada em segurança na internet, mapeou em um mês 400 mil registros de teor racista, discriminatório e machista, sem contar ameaças de agressão e morte. Mas será que a internet é mesmo um mundo livre de regras? E cada um pode falar e escrever o que quiser? Nós não podemos discriminar ao outro porque ele faz parte de um outro grupo, seja grupo econômico, grupo financeiro, grupo religioso, time de futebol. É preciso muito cuidado com essas manifestações porque elas fazem com que o ódio e a intolerância se proliferem cada vez mais, gerando cada vez mais essa sensação de impunidade. Caso a caso, o judiciário deverá avaliar se é necessária a remoção de determinado conteúdo malicioso que trafega nas redes sociais ou que um determinado conteúdo que foi alterado do seu contexto original sem autorização daquele que postou e, num segundo momento, o judiciário também vai ter que pesar a liberdade de expressão, a liberdade do pensamento, o direito à informação, o direito à história. Vamos discutir mais a liberdade de expressão na entrevista com a advogada Thaís Borja Gasparian, vice-presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB de São Paulo. Thaís Gasparian é advogada especializada em mídia, publicidade e internet e é vice-presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo. Doutora, a Constituição estabelece a liberdade de expressão no capítulo mais importante, dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Estamos falando de um direito absoluto? Não é um valor absoluto e não tem sido considerado assim no Brasil. Infelizmente. No Brasil não é exatamente absoluto, nem na redação dos princípios e nem com relação à jurisprudência, aos julgados dos tribunais. Mas eu entendo que é um valor que tem muita importância. A Constituição, em 2 momentos da Constituição Federal, diz que é vedado qualquer forma, é proibida qualquer forma de censura. Então, é um recado muito importante. Qual é o desenho do arcabouço jurídico, vamos dizer assim, com relação à liberdade de expressão? É que você não pode proibir previamente nada. Você pune depois de ter sido veiculado, publicado, você eventualmente, a pessoa que se sentiu ofendida pode entrar então com uma ação de indenização. Daí que seria a punição a posteriori, nunca pode ser previamente. Quais contrapesos existem para impedir abusos desse direito? A previsão legal é que não pode ter uma censura prévia, uma proibição prévia, inclusive ficou isso muito claro naquele julgamento do Supremo Tribunal Federal das biografias, né, em que não é possível, ninguém precisa pedir autorização para o biografado ou para os familiares de um biografado para escrever sobre a pessoa. Não é necessário esse tipo de autorização. Ou seja, então não tem nada, nenhuma proibição prévia que deva fazer. Agora, é claro que as pessoas têm que responder por aquilo que escrevem. Violarem a imagem de uma pessoa, o nome de uma pessoa, né? Usarem o nome de uma pessoa de uma maneira jocosa, etc. Tudo isso a pessoa pode ser responsabilizada por essa utilização, por esse abuso, vamos dizer assim. A senhora diria que a liberdade de expressão é uma condição para a democracia? A democracia não existe sem liberdade de expressão.
Não há, em todas as construções teóricas sobre a democracia, é necessário que haja um olhar crítico sobre os governantes, sobre o governo, sobre Congresso, a necessidade que tenha um olhar crítico e uma veiculação, uma divulgação desse olhar crítico. As pessoas podem criticar, é isso, é assim que se melhora tudo, é com a crítica que se pode melhorar alguma coisa. A que a senhora atribui o atual momento do mundo, do Brasil e do mundo, em que a gente vê abusos da liberdade de expressão que levam à intolerância, ódio, preconceitos? A própria divisão da sociedade, né? Na verdade, em todo o mundo acontece isso, tem internet, essa difusão maior, você consegue prejudicar mais as pessoas, mas no Brasil esse acirramento vejo como uma consequência direta do clima político que está instalado aqui já faz alguns anos. As redes sociais ampliaram as fronteiras da liberdade de expressão. Que desafios isso impõe? Tem primeiro desafio que é quem é jornalista. Né? Então, hoje em dia, a gente tem muito essa questão, quem é jornalista hoje em dia? Porque não há mais necessidade de diploma de jornalista para o exercício da profissão. Então, não é por aí que você define. E quem é blogueiro é jornalista? Eu considero que seja jornalista, e a jurisprudência tem entendido assim, que é jornalista. As redes sociais, elas atrapalharam mais ainda essa definição. Porque a liberdade de expressão não é só para o jornalista, é para qualquer cidadão. Mas é claro que o jornalismo, ele possui uma aceitação maior para a sociedade, né? Você tem a liberdade de expressão, mas sempre dessa forma. Se você ultrapassar qualquer um dos limites, você pode ser responsabilizado civilmente, o que muitas vezes é pior do que ser responsabilizado criminalmente. Porque civilmente, se você for condenado, você tem que pagar um valor para uma pessoa que foi, de algum modo, ofendida. O Marco Civil da Internet, ele foi extremamente claro nesse ponto, e a regulamentação dele também foi muito clara, e é importante dizer que você não pode responsabilizar a empresa, o Facebook, no caso, por um conteúdo de terceiros. Ok, tem isso. Mas também as empresas, elas são obrigadas a guardar os logs de acesso. Ainda no que diz respeito às redes sociais, retomando a pergunta inicial, com as postagens anônimas, com as dificuldades de processar as pessoas, a gente pode dizer que elas elevaram a liberdade de expressão, aí sim, a um direito absoluto? Guardando esses dados, você consegue identificar. É verdade que demora mais um pouco de tempo, é verdade que isso daí pode parecer para aquela pessoa que se sentiu ofendida, que demorou para conseguir ir atrás, demorou para conseguir identificar a pessoa, pode parecer isso, mas há um valor maior que a gente tem que considerar aqui, que não é o valor de cada indivíduo, é o valor maior da sociedade, que tem que se preservar a liberdade de expressão. Não é uma coisa automática. Para você ir atrás de uma pessoa e processar uma pessoa, você tem que passar por um processo. Tem que ter contraditório, a pessoa tem que dizer. Então, há um valor maior da sociedade, da democracia, como você falou, que precisa ser preservado. Calúnia, injúria, difamação, crimes combatidos com direito de resposta. Mas não é só isso. Também a mídia precisa consertar informações consideradas erradas. Fique por dentro. O direito de resposta está previsto no artigo 5º da Constituição e, em dezembro de 2015, foi sancionada uma lei específica para determinar o rito de concessão do direito de resposta, sem a necessidade de acionar a Justiça. Trata-se de uma norma com prazos para os veículos de comunicação atenderem ao pedido daqueles que se sentiram ofendidos ou prejudicados por informações veiculadas na imprensa. O pedido de retratação deverá ser feito diretamente ao veículo de comunicação em até 60 dias a partir da veiculação da matéria. No caso de jornais, a resposta terá o mesmo espaço do texto que levou ao pedido e, no caso de rádio ou TV, terá a mesma duração da matéria original. Se o veículo não conceder o direito de resposta em até 7 dias, o solicitante pode acionar a Justiça e aí um juiz irá analisar o caso. Olá, meu nome é Flávia e eu gostaria de saber sobre a liberdade de expressão nas redes sociais. Por exemplo, um político pode me punir? Isso não seria censura? Independente de ser político ou não,
A regrinha é a mesma, é liberdade com responsabilidade de expressão. Uma coisa é você criticar um político, ou você criticar um comércio, uma empresa, uma pessoa que seja. Outra coisa é você extrapolar o seu direito à liberdade de expressão, extrapolar esse direito à crítica, na verdade, e promover, utilizar palavras ali indevidas, né? Xingar a pessoa. Aí, nesse caso, recai, obviamente, responsabilidade. Em instantes, a palavra do presidente da OAB São Paulo, doutor Marcos da Costa. E no Espaço 10, o espetáculo que encanta plateias no mundo todo, Os Miseráveis. Aguarde só um pouquinho. Estamos de volta com Ordem do Dia, que hoje avalia o direito constitucional de liberdade de expressão. Sobre isso, vamos ouvir a opinião do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. A liberdade de expressão é um dos principais pilares do Estado democrático. É o direito que temos de manifestar as nossas vontades, as nossas ideias, as nossas críticas, inclusive contra posições predominantes na sociedade ou contestando decisões das autoridades públicas, sem nos submeter a qualquer espécie de censura prévia. De outra parte, como qualquer direito, não é ele ilimitado, não podendo expressar, por exemplo, ofensa à dignidade de outra pessoa, com expressões de ódio de caráter racial, religioso ou social, quando o seu autor poderá responder civil e criminalmente pelo ato que praticou. Sustentamos o entendimento e o respeito aos princípios traçados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A liberdade de expressão, em todas as suas formas e manifestações, é um direito fundamental e inalienável, inerente a todas as pessoas. É, ademais, um requisito indispensável para a própria existência da sociedade democrática. Ou como dizia Voltaire, posso discordar do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Meu nome é Michael e eu queria saber por que as pessoas que vaiam os políticos às cerimônias públicas são colocadas para fora. Os ambientes, sejam eles privados ou públicos, existem regras de participação. Então, por uma questão de ordem, estabelece-se o que pode ser feito ali naquele ambiente. O grito de um povo oprimido pelo descaso de seus governantes. A história escrita pelo francês Victor Hugo volta aos palcos brasileiros em forma de musical. Nos bastidores, já dá pra sentir a energia de um dos musicais mais famosos do mundo. De um lado, os atores aquecem a voz. Sonho pra viver, um sonho cheio de esperança. De outro, nos camarins, a produção faz os retoques finais no figurino e nas perucas. Uma equipe inglesa veio ajudar a produção brasileira na montagem do espetáculo, pois é preciso seguir os padrões britânicos. I love it. It's great. Yes, it's great. Do lado de cada das cortinas, a grandiosidade do cenário chama a atenção e dá ainda mais vida à história que se passa em plena Revolução Francesa, no século XVIII. Baseado no romance de Victor Hugo, o musical mostra a superação de Jean Valjean. Ele passa 19 anos preso porque roubou um pão para alimentar sua família. Depois de solto, Jean tenta refazer a vida ajudando as pessoas. Mas é perseguido pelo policial linha dura Javert. Fantine, personagem de Cacau Gomes, é uma das pessoas ajudadas por Jean. Desempregada, ela vira prostituta para sustentar a filha. A cena é um dos pontos altos do musical e o momento em que Fantine canta I Dreamed a Dream, canção vencedora do prêmio Tony Award. Tudo que eu sonhei. O espetáculo ganhou mais de 125 prêmios internacionais e está em cartaz há 25 anos. Até agora, o musical viajou por 44 países e foi visto por mais de 70 milhões de pessoas. Os Miseráveis está em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo, até o dia 10 de dezembro. Os ingressos custam a partir de R$ 25.
Por hoje é só. Voltamos na próxima quinta-feira, às 11h30 da noite, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa da TV Cultura e OAB Seção São Paulo. Tchau!